Olá, boa tarde. O NT Sul começa agora com os principais destaques desta sexta-feira, 11 de dezembro. Teste da fosfoetanolamina sintética devem começar em 90 dias no Rio Grande do Sul. E o projeto que prevê o parcelamento do 13º salário dos servidores estaduais foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Conforme a proposta, os servidores estaduais terão duas opções de recebimento do 13º salário. O valor integral do benefício mediante empréstimo bancário, com taxas de juro pagas pelo governo. Ou o valor parcelado entre junho e novembro de 2016. Neste caso, o Estado vai oferecer uma correção em torno de 25%. Estudantes assumem a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e dão o tom legislativo da próxima geração de representantes do povo. Por favor, pensem com cuidado, nós sabemos o que está acontecendo. Nós não somos palhaços. O que vocês fazem hoje repercute no futuro. E hoje conversamos com o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. O HCB completa o primeiro ano do Centro de Traumatologia, uma referência para a região. E você vai conhecer também um advogado romancista. Isso mesmo, romancista. Mildo Fener lança seu segundo livro, Cartas para a Rose. Eu sempre fui leitor de livros, mas era simplesmente um leitor. No momento que a gente produz um livro, a sensação é indescritível. O vice-presidente Michel Temer afirmou ontem em Porto Alegre já ter ultrapassado as divergências com a presidente Dilma Rousseff. Temer veio à capital gaúcha a convite de uma revista para fazer uma palestra para empresários e políticos sobre o papel do líder. Ele passou confiança em relação ao futuro do país. Temer veio à capital como presidente em exercício, já que Dilma Rousseff esteve em viagem à Argentina. Na chegada para o evento, um grupo protestou e jogou cartas no veículo que trazia a comitiva, mas Temer entrou pela porta lateral. O primeiro compromisso foi uma reunião-almoço com empresários e deputados estaduais e federais. Na ocasião, disse que a carta enviada à presidente Dilma é um assunto superado e falou do encontro entre eles na quarta-feira à noite. Escrevi com um propósito que tem todo bom brasileiro. Digo de mim, digo de todos os brasileiros, digo do presidente. Tanto que ontem, volto a dizer, nós nos entendemos perfeitamente em relação aos destinos do país e nós teríamos a relação mais profícua possível. Não é? Portanto, quando isto ocorre, eu acho que é em nome do país. No discurso, Temer também destacou a importância da Constituição de 1988. E ela realmente teve a Constituição, esta capacidade de amalgamar os princípios liberais com os princípios sociais. E esta amálgama, esta mistura entre estes princípios é que permitiu um crescimento do país. Na saída do almoço, Michel Temer não deu coletiva e se limitou a acenar para a imprensa. No Palácio Piratini, o encontro com o governador José Ivo Sartori foi rápido. Michel Temer falou por poucos instantes com a imprensa. Apenas se limitou a agradecer a acolhida aqui no estado. Ao contrário dos deputados federais que o acompanharam na comitiva, que analisaram a situação política do país. Tem que haver o julgamento, tem que avaliar o que aconteceu. Não se pode ignorar que tem uma situação gravíssima no país e que houve erros por parte do governo. Tem que avaliar se isso merece um impeachment ou não, né? Mas não dá para continuar a situação que está. Tiramos o líder, fizemos uma comissão paralela, o presidente mandou essa carta para todos os corações dos brasileiros que cansou, o presidente Michel Temer, que cansou de tentar ajudar o governo petista, já sinalizou, estamos com o pé fora. E o projeto que prevê o parcelamento do 13º salário dos servidores estaduais foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O trabalhador também vai ter a opção de pedir empréstimo para adiantar o pagamento. Diante da crise financeira do Estado, o governo alega não ter dinheiro para pagar o funcionalismo. O valor da folha é de R$1 bilhão e 200 milhões de reais. A votação foi tranquila e muito rápida. Não levou mais do que 10 minutos. Dos 45 votos computados, apenas um foi contra o projeto. Conforme a proposta, os servidores estaduais terão duas opções de recebimento do 13º salário. O valor integral do benefício mediante empréstimo bancário, com taxas de juro pagas pelo governo.
ou o valor parcelado entre junho e novembro de 2016. Neste caso, o Estado vai oferecer uma correção em torno de 25%. Infelizmente, o Tesouro do Estado não tem os recursos necessários para poder, do seu caixa, arcar com a folha do 13º agora dia 20. A maneira encontrada foi a mesma que já nos governos passados encontraram, de buscar através de um empréstimo com o Banrisul ou outra rede bancária, o governo vai bancar o juro com esse bônus. A aprovação do projeto só foi possível graças a um acordo entre a bancada governista e a oposição. O PSOL e o PT pediram a inclusão de uma emenda, determinando que o parcelamento do 13º dos servidores seja em caráter excepcional, ou seja, somente este ano. Nós queremos que essa excepcionalidade do servidor contrair empréstimo no Banrisul para ter o 13º tenha validade apenas para 2015. Bom, se lá no final do ano que vem, mais uma vez tiver que fazer, nós vamos tratar novamente desse assunto, quem sabe aprovar. Mas ele não pode virar a regra. A regra é que todo servidor e todo trabalhador, ele tem que receber o 13º até o dia 20 do mês de dezembro. De acordo com o CEPERS, a maioria dos professores vai optar pelo empréstimo. Você ter que fazer um empréstimo para receber teu 13º, ele é péssimo. Porque um governo, pelo menos, devia ter garantido. O mínimo que um governo poderia fazer era garantir, não é o pagamento em dia do salário e o 13º. A expectativa é de que o governador Sartori sancione o projeto ainda nesta sexta-feira. E o prefeito Neirão Viegas anunciou na tarde de ontem que os servidores públicos municipais terão 10% de aumento em seus vencimentos em 2016. Após reunião com o CIPROM, o Sindicato dos Professores Municipais, e com o Sincasul, Sindicato dos Municipários de Cachoeira do Sul, o prefeito disse que o indicador vai repor a inflação, que, de acordo com o IPCA, ficou na casa de 9,93% em 2015. Os mesmos 10% serão repassados para o reajuste do Vale Alimentação, que passará de R$ 250 para R$ 275. O prefeito deve enviar o projeto do reajuste para apreciação dos vereadores na semana que vem, sendo que a reposição passará a ser contada a partir de 1º de janeiro de 2016. Neirão anunciou ainda que os salários dele, do vice e dos secretários permanecerão congelados. A gente vai para o intervalo agora e na volta você vai ver. Estudantes assumem a Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul e dão o tom legislativo da próxima geração de representantes do povo. Por favor, prestem cuidado, nós sabemos o que está acontecendo. Nós não somos palhaços. O que vocês fazem hoje repercute no futuro. Jovens engajados. E você vai ver também. Sexta-feira é dia do quadro Divirta-se aqui no MT Sul, na sua TV Novo Tempo. E hoje nós vamos conhecer duas praias incríveis em Fortaleza. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Falamos agora de violência. Uma comerciante de 39 anos da cidade de Candelária foi morta ontem depois de uma tentativa de assalto. O assaltante, Johnny Hitzel, de 20 anos, foi preso pouco depois do crime que aconteceu por volta das 4h30 da tarde. Conforme o relato de uma testemunha, a comerciante estava trabalhando em sua loja na rua Getúlio Vargas quando teria sido surpreendida pelo suspeito. Ferida no pescoço por uma facada, ela pediu socorro a um vizinho. A vítima foi colocada dentro de um táxi e encaminhada ao hospital de Candelária, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da casa de saúde. Um trabalho rápido das equipes da Polícia Civil e da Brigada Militar localizaram o suspeito de cometer o latrocínio no bairro Rincão Comprido. Os policiais acharam Johnny Hitzel próximo à sua residência na rua São José. Os policiais encontraram na casa do rapaz as roupas usadas por ele na hora do assalto e uma faca de cozinha tipo serrinha com manchas de sangue. Hitzel confessou o crime. Ele relatou que pediu um óculos e em seguida atacou a vítima com uma facada. Ao ver que ele tinha ferido a mulher, ele se assustou e fugiu sem levar nada. O rapaz possui um antecedente por ameaça e está detido na Delegacia de Polícia de Candelária. Desde 2005, a Câmara de Cachoeira do Sul empossa simbolicamente vereadores estudantis. Durante o exercício da função, os jovens têm a oportunidade de vivenciar e conhecer tudo o que envolve o mandato legislativo. O NT Sul acompanhou a sessão de encerramento do projeto. Há uma semana, este grupo de estudantes está vereador, com tudo o que tem direito.
Cada um dos 15 alunos de diferentes instituições de ensino foi apadrinhado por um vereador e toda a estrutura de gabinete. Eles vivenciaram um mandato legislativo de verdade, onde receberam do diretor da Câmara, Roger Zan, instruções sobre o regimento interno da casa, etapas de uma sessão, elaboração de projetos e também comportamento em plenário. Por favor, pensem com cuidado, porque nós sabemos o que está acontecendo. Nós não somos palhaços. O que vocês fazem hoje repercute no futuro. Vocês estão tirando o poder de voz, o poder de ver como as coisas estão acontecendo dos jovens da nossa cidade. E vocês estão fazendo isso da maneira mais suja possível, como vocês estão comendo. Então, é isso. Muito obrigado. Esse foi apenas um dos vários tons de pronunciamentos dos vereadores estudantis durante a última sessão do projeto desenvolvido pela Câmara de Cachoeira do Sul há 10 anos. Guilherme, do Colégio Roque, assumiu a sério a função e propôs a revogação do projeto aprovado pelos vereadores há 2 semanas, que acaba com as publicações oficiais gratuitas da Câmara via internet para publicá-las em jornal impresso mediante pagamento. Vai ser uma experiência muito única, por principalmente ser um meio que eu tenho de mudar o mundo ao meu redor. A Câmara me proporciona muitas coisas e no caso, por exemplo, hoje é uma vontade muito grande de apresentar esse projeto de resolução que eu tenho em trabalho. Que projeto é esse? Qual é a essência? Esse projeto ele trata sobre a revogação do projeto criado pelo Adson Richa, que praticamente termina com o diário eletrônico, que eu acho que para mim é uma coisa muito essencial para o jovem se inserir na política. Os jovens, na sua grande maioria, não têm muito interesse pela política. Mas os jovens que participam desse projeto, eles são indicados pelo Grêmio Estudantil, já têm alguma vivência política dentro da escola e eles sempre demonstram muito interesse em participar e conhecer a realidade do Legislativo. E esse é o nosso maior trunfo, maior objetivo desse projeto é exatamente este, de levar aos jovens conhecimento sobre a realidade da Câmara de Vereadores e as funções que os vereadores exercem. Aos olhos da assistência formada por familiares, professores, colegas e padrinhos legislativos, os vereadores da hora sentem na pele, além da responsabilidade do cargo, o nervosismo de se expor e de apresentar propostas na tribuna. A sensação é muito diferente de subir na tribuna e apresentar mudanças para o nosso município. Apesar do nervosismo que toma conta da gente, eu estou gostando bastante. Porque é uma coisa diferente participar agora, porque é um reconhecimento da escola, mas eu acredito que não é o meio que eu mais me envolveria na política. Eu acho que é muito interessante essa inclusão dos jovens no meio político, porque nós, num futuro muito próximo, vamos ser eleitores e talvez até candidatos. Pela capacidade deles absorverem aquilo que é certo e aquilo que é errado. A juventude está se formando, são muito interessantes quando eles colocam eles mesmos que o futuro está na mão deles, né? Então, veja bem, o problema que o país atravessa hoje, nós estamos preparando pessoas para, quem sabe, resolver o futuro. As proposições da Câmara Estudantil são buscadas junto à comunidade escolar ou na comunidade em que vive cada aluno. E pelos diferentes projetos, pedidos e discursos, se viu que muitas coisas incomodam esses jovens e que eles sabem muito bem o que estão reivindicando. O projeto de lei que eu vou apresentar hoje impõe restrição à veiculação de anúncios publicitários na área do centro histórico do município de Cachoeira do Sul e dá outras providências, que é porque os pontos históricos de Cachoeira, como a biblioteca, a Câmara, eles não podem ser modernizados, somente restaurados, e já é mais difícil. E quando as pessoas ficam colocando por volta placas, anúncios, aqueles obituários, isso acaba prejudicando o edifício. Cursos de primeiros socorros nas escolas, porque é muito importante, porque pode acontecer um acidente e não saber como reagir. E muitas outras indicações desfilaram pela tribuna, como mais semáforos na Avenida Brasil, estudo do entorno do Rio Jacuí para evitar alagamentos e retirada dos moradores ribeirinhos, construção de ciclovia, escolta policial para detentos ou suspeitos de crimes durante atendimento médico no HCB e uma feira de profissões unificada com todas as universidades locais. Muitos outros projetos foram propostos e que poderão ser aproveitados. Todas as proposições apresentadas pelos vereadores estudantes, elas são analisadas pela mesa diretora e é dado o devido encaminhamento através de uma proposição assinada pela mesa diretora.
Não podemos fugir da política, então que aprendamos com ela, né? Muito bom. Os testes da substância que promete curar o câncer devem começar em 90 dias aqui no Rio Grande do Sul. A fosfoetanolamina sintética promete ser a cura do câncer. A eficácia da substância será testada aqui no estado. A Fundação de Ciência e Tecnologia, junto com o Laboratório Farmacêutico do Rio Grande do Sul, vinculado à Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, mais os pesquisadores, assinaram em novembro um termo de cooperação para o desenvolvimento da substância. Nós temos a mão de obra, né? A Cientec tem um quadro muito qualificado, os laboratórios da área de química, seja os laboratórios da área de engenharia de processo, nós estamos aptos a desenvolver esses estudos. E o Lafergs depois é a ponta final, vai realmente trabalhar com o medicamento, porque é laboratório farmacêutico do Estado. Então cabe a eles depois receber o produto produzido por nós e realmente fazer a complementação para que seja tornado um medicamento de acordo com as regras da Anvisa. E é aqui no campus da Cientec, em Cachoeirinha, que o princípio ativo da fosfoetanolamina será testado por pesquisadores. O Guilherme está aqui comigo, ele é pesquisador da Cientec. Guilherme, em quanto tempo os testes iniciarão? A previsão para o início dos testes é em até 90 dias, né? Tem algumas etapas que a gente ainda precisa vencer, né, para deixar a unidade em plenas condições, mas em 90 dias ela vai estar em condições de produzir essa substância, né? Os estudos serão divididos em etapas. Será realizada uma análise das teses que já existem, um esboço da pesquisa com detalhamentos que depois será enviado à Anvisa para avaliação. Caso seja aprovado, ocorrerá então o pedido de registro do medicamento. E final de semana chegou e é hora daquela dica para viajar e relaxar um pouquinho. É com João Paulo no Divirta-se, confira. O Divirta-se de hoje vai levar você até Fortaleza. Vem comigo conhecer duas praias de tirar o fôlego. Um fascinante pôr do sol do alto das falésias, labirintos por onde os visitantes passeiam e observam areias de incríveis 12 cores. Diferentes, jangadas para o alto mar em busca de peixes, dunas, lagoas, beleza e aventura. Tudo é encontrado em Morro Branco e Praia das Fontes, no município cearense de Beberibe, a 85 quilômetros da capital, Fortaleza. Bicas, fontes d'águas naturais, rochedos, cavernas, ondas quebrando contra os recifes, trilha no meio das falésias, que são os paredões de areia, são alguns dos encantos reservados aos visitantes. O labirinto, cuja entrada fica pela praia, é a atração principal. Inúmeros guias nativos oferecem seus serviços por valores bem acessíveis. Passeio de jangada oferecem a possibilidade de um banho refrescante no mar, longe, mais ou menos uns 500 metros da praia. A Gruta da Mãe d'Água, o esplendor da Catedral, os parques aquáticos, Praia das Fontes, os espelhos d'água da Lagoa do Uraú e as paisagens paradisíacas são os fortes apelos do local, que ainda conserva intactas suas belezas naturais. Seus complexos hoteleiros com alto padrão de serviços, num ambiente descontraído e aconchegante, asseguram ao turista muito conforto e atendimento personalizado. Morro Branco e Praia das Fontes, ambas incluídas no roteiro de turistas que visitam o Ceará, ganharam a preferência dos visitantes e conquistaram investidores nacionais e internacionais. Com isso, a rede hoteleira vem se ampliando e oferecendo novas opções de hospedagens. Hotéis de grande categoria como o Oasis Praia das Fontes, pioneiro no estado no sistema All Inclusive, permite ao hóspede ter acesso a todas as refeições e bebidas nacionais, incluídas no preço da diária. Se você estiver de carro na capital Fortaleza, vá em sentido ao litoral leste pela CE 040, a 85 quilômetros, aproximadamente 1h15, você chegará a Beberibe. É possível chegar também pela BR-116, em perfeitas condições de tráfego, que é livre de caminhões, a CE 040, passando pela entrada das cidades de Aquirás, Pindoretama e Cascavel, é a via de acesso para que os turistas conheçam um lugar paradisíaco. Ao encontrar na estrada a placa que o recebe, você pode entrar sem receio. Você vai encontrar praias, falésias, dunas e atrações inigualáveis.
De avião, se você quiser, as melhores conexões aéreas estão fazendo o voo no Brasil ficar mais fácil. Morro Branco está situado a apenas 1 hora e 15 minutos da cidade de Fortaleza, que possui aeroporto internacional. Portanto, você poderá visitar Morro Branco vindo de qualquer parte do Brasil, com voos disponíveis nos principais aeroportos do país. Gente, eu fico por aqui. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau. E a seguir eu converso com o superintendente do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul sobre o primeiro ano da conquista do Centro de Traumatologia do HCB, uma referência para Cachoeira do Sul e região. E um advogado romancista, vamos conhecer um pouco sobre Mildo Fenner e seus 2 livros, Charlotte e Cartas para Rose. Esse último foi lançado na tarde de ontem na Casa de Cultura, em Cachoeira. Eu sempre fui leitor de livros, mas era simplesmente um leitor. No momento que a gente produz um livro, a sensação é indescritível. Estamos de volta e vamos falar agora de cultura, mais precisamente sobre cultura alemã e de um romance que tem Cachoeira do Sul como cenário. O Arquivo Histórico Municipal e os acontecimentos da década de 80 compõem um enredo do livro Cartas para Rose. É a segunda obra do advogado Milton Fenner, lançada ontem à tarde na Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha. Lena Caetano foi conferir de perto o evento. Pois é, Darcy, para a satisfação de quem gosta de uma boa leitura, Cachoeira do Sul, neste ano de 2015, praticamente se superou inúmeros lançamentos literários e nesta quinta-feira nós viemos até a Casa de Cultura para conferir mais um. Eu vou conversar um pouquinho agora sobre o trabalho, um pouquinho sobre a vida, a história do advogado e agora escritor também, desde o ano passado, né, Mildo Fenner. Boa tarde. Boa tarde, Helena. Mildo, diz pra gente o seguinte, tu já tem uma ligação bem íntima com as letras, né? Conta um pouquinho pra gente. Realmente, Lena, eu sou formado em letras e depois fiz o curso de Direito. Ao mesmo tempo em que abraçava o magistério, abraçava o curso de Direito e, em consequência, a advocacia. Com o passar do tempo, eu passei exclusivamente a trabalhar no Direito. Mas sempre gostei de ter contato com a leitura e com o ato de escrever. E de uns meses para cá, mais precisamente 2 anos para cá, resolvi escrever livro. Eu já tinha contato com a escrita através do trabalho, mas resolvi escrever romances. Teve alguma motivação especial essa tua decisão, essa tua resolução de passar a investir em literatura, investir o teu talento em romance? Não, é que eu sempre gostei de ler a respeito desse assunto, que é o foco dos 2 livros. O assunto é a imigração alemã. É um assunto interessantíssimo, que conta costumes, o dia a dia, doenças, culinária, tudo que diz respeito aos imigrantes que um dia saíram da Europa e resolveram largar tudo e se instalar no Brasil, no mundo novo. Então essa história, que na minha opinião é interessantíssima, é que eu resolvi colocar em forma de romance, em forma de história de amor nos livros. Os livros que o Mildo fala, eu vou mostrar um pouquinho para vocês agora, o que ele lançou nesta quinta-feira chama-se Cartas para Rose. Tá? Ano passado foi lançado o livro Charlotte. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essas 2 obras a partir de agora. Primeiramente, Mildo, Cartas para Rose, que é o livro, teu último lançamento, tua segunda obra literária, lançada nesta quinta-feira. Qual é o perfil deste livro? O que ele conta? Qual é o enredo? Cartas para Rose é uma história de ficção. A única coisa real que tem é o pano de fundo. Cartas para Rose é um livro que conta a história de uma professora que trabalha no Arquivo Histórico de Cachoeira. Ambientado num local real. Na década de 80, em Cachoeira do Sul. Então, ele retrata a Cachoeira do Sul de 1980. Isso é verdade? Isso é verdade. É o pano de fundo da história. E essa professora que trabalha no Arquivo Histórico, ela, de repente, recebe, em razão do seu trabalho, recebe cartas que foram escritas em 1883
de um imigrante que esteve no Brasil e escreve cartas apaixonadas para a sua amada, que ficou na Europa. Eles estão separados geograficamente. E essas cartas nunca chegam à amada que morava na Europa. As cartas chegam a essa professora que trabalha no arquivo histórico. Então, a partir daí é que se desenvolve a história. Ela traduz as cartas e, lá pelas tantas, ela acha que as cartas são escritas para ela própria e não para a pessoa que morava na Europa. E, com isso, ela se transporta no tempo e acaba tendo atitudes da própria pessoa amada que morava na Europa. Basicamente, é essa a história. Bem interessante, um enredo bem interessante a se desvendar no livro Cartas para a Rose, né? Vamos para o primeiro, para o do ano passado, em 2014, que também está à venda, está no comércio, em vários pontos, depois a gente vai citar para vocês, Charlotte. É um outro livro que tem uma capa bem interessante também, mostra o mar, uma embarcação. Charlotte, qual é o enredo? Charlotte conta a história de uma imigrante chamada Charlotte, que realmente existiu. Ela morava na Pomerânia, na cidade de Hundskop, e lá pelas tantas, em 1857, ela resolve largar tudo o que tem, família, propriedade, amigos, e ir embora da sua terra em direção à nova pátria, que seria o Brasil. Aí ela se instala em Agudo. E toda essa trajetória da Pomerânia, da Europa até Agudo, isto é, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Cachoeira do Sul, até chegar em Agudo, é contada nesse livro. Esse é o fato real, isso aí realmente existiu, e Charlotte e seu marido e seus filhos foram morar na cidade de Agudo. Na época, essa cidade era conhecida por Colônia Santo Ângelo. Então, essa trajetória toda é contada. Ela, ao longo desse período, ela praticamente viaja um ano inteiro, uma filha dela morre no caminho, ela tem contato com cachoeira, ela tem contato com a comida, ela sofre os problemas de uma viagem, ela sofre as doenças da época e acaba morrendo prematuramente aos 45 anos com 5 filhos. Essa história é real. O que se mistura, o que aparece como ficção são os pequenos detalhes da história, são as micro-histórias que se desenvolvem ao longo dessa trajetória que realmente Charlotte fez. Né? Mildo, é muito caro produzir um livro? Porque eu produzo de forma independente. Não há uma editora que banque o livro como nos grandes centros, nas grandes editoras, nos grandes escritores. Na verdade, eu não sou escritor, né? Eu apenas escrevo porque gosto de escrever. Então, a gente banca com recursos próprios e vende porque precisa pagar a editora, né? Caro realmente é caro. O livro está custando R$ 29,00, Cartas para a Rose, e R$ 26,00 o primeiro livro. É um valor que nós podemos considerar alto, considerando o poder aquisitivo, mas também é um valor baixo, considerando que é apenas um gasto mínimo que nós podemos ter. Os teus livros podem ser tomados, assim, lidos como referências de tudo isso que tu mencionaste, que os teus livros são históricos, também tem parte histórica, parte ficção. Pode-se tomar eles como referência, por exemplo, da cultura alemã? O objetivo realmente é esse, né? Eu resolvi escrever até para mostrar o que acontecia na época. Resolvi escrever também para mostrar que naquela época as coisas eram extremamente difíceis. Mas não chego ao ponto de dizer que se trata de uma obra que deva ser seguida. É apenas uma contribuição modesta à cultura pomerana e à cultura alemã. Exigiram muita pesquisa, Mildo? Na verdade, eu já vinha lendo muita coisa há muitos anos a respeito disso, mas todos os 2 livros são fruto de pesquisa. Eu estou trabalhando agora num terceiro livro. Um terceiro livro que deve sair, ao que tudo indica, em segundo semestre de 2016. O nome do livro é O Casamento de Luísa.
casamento de Luísa. Ele vai falar a respeito do casamento entre os imigrantes alemães, especialmente os imigrantes pomeranos, onde há situações interessantíssimas. Por exemplo, a noiva não casava de branco, casava de preto. Esse é um aspecto interessante que vai ser abordado no livro, também em forma de romance, também contando uma história de amor, mas que tem como pano de fundo os costumes. E no caso desse terceiro livro, o pano de fundo é a tradição que envolvia o ritual do casamento. Teus livros sempre têm nomes de mulheres, o terceiro também vai ter. E tu mencionaste logo que eu cheguei aqui que tu sempre faz uma homenagem, nesses 2 primeiros, às mulheres da tua vida, né? A figura feminina é muito forte para ti. Deve ser muito forte, né? Porque eu dedico esses 2 livros às minhas 2 filhas, Natália e Mariana, e também a Elisângela, que é minha esposa. Mas também dedico, o primeiro foi dedicado à minha primeira professora, a professora Isolde, que vive, né, que compareceu inclusive no lançamento dele. Dediquei também aos meus pais, que já são falecidos, e esse segundo eu dedico aos pesquisadores do Arquivo Histórico, porque é um livro que trata sobre uma professora que se dedica à pesquisa, que é um fato importantíssimo, né? A pesquisa é que leva, que traz, que faz com que a gente possa contar essas histórias. Tua sensação, Mildo, quando as pessoas leem o teu livro, quando as pessoas gostam, o Charlotte foi muito apreciado, né? A gente sabe que as pessoas gostaram, que a crítica apreciou bastante. Qual é a tua sensação com esse trabalho, com esse resultado? É uma sensação muito interessante. Eu nunca passei por isso, né? Depois que a gente escreve um livro, é como se fosse um filho. Ele tem vida própria. As pessoas podem gostar ou podem não gostar, né? Então ele ganha vida própria. As pessoas interpretam de maneiras diferentes. Tem pessoas que leram o primeiro e perguntam a respeito de um determinado livro, de um determinado personagem. Tem pessoas que leram e se emocionaram com determinadas cenas, especialmente a cena da morte da criança no mar. E tem pessoas que simplesmente não leram porque não gostaram, né? Então a repercussão é muito interessante, a gente fica muito intrigado, muito impressionado com o que acontece com um livro. Eu sempre fui leitor de livros, mas era simplesmente um leitor. No momento que a gente produz um livro, a sensação é indescritível. Para a gente encerrar, Mildo, onde pode se encontrar Cartas para a Rose, onde pode se encontrar Charlotte para adquirir, para conhecer essas obras? Ele pode ser adquirido nas livrarias de Cachoeira e também nos mercados e também através da internet. Para as pessoas de outra cidade, ele pode ser adquirido também pela internet. Qual é o endereço? mildofener@yahoo.com. Obrigada pela tua participação conosco aqui no NT Sul. Sucesso! Mais uma vez, né, uma sequência de sucesso, é claro, já que Charlotte já foi sucesso, Cartas para a Rose que seja sucesso, que venham muitos outros por aí, tá bom? Muito obrigado, Helena. Aí então, dicas literárias do NT Sul para você, nosso telespectador. Edson, por favor, fecha nos livros para a gente encerrar. Cartas para a Rose, Charlotte, duas obras literárias produzidas em Cachoeira, disponíveis para você nos pontos de venda, vale a pena conferir, é a dica do NT Sul. O Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul comemora o primeiro ano de credenciamento do Centro de Traumatologia. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o superintendente do hospital, Luciano Morschel. Luciano, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde a todos os ouvintes. O que vocês podem dizer para a gente sobre esse primeiro ano de trabalho aqui? Primeiro, até para mostrar a importância, né, desse centro de traumatologia e ortopedia, é importante colocar como funcionava antes, né? Sim. Nós tínhamos um serviço que atendia somente Cachoeira do Sul e fazia apenas cirurgias dos pacientes que ingressavam pela emergência do hospital. Então acontecia um trauma, as pessoas procuravam a emergência do hospital e passavam para o setor de traumatologia, fazia cirurgia e acompanhamento de gesso, esse tratamento clínico da traumatologia. O que mudou depois de um ano, né? Houve um incentivo do Estado, um projeto novo, onde nós nos habilitamos para fazermos, então, 60 procedimentos mês envolvendo traumatologia, cirurgias. Só que o nosso atendimento foi ampliado. Então, nós atendemos esse paciente também, chega pela emergência, como antes, mas também atendemos pacientes que são advindos da rede pública,
Então a rede pública também manda os casos, inclusive, de ortopedia. Aqueles casos que não são trauma, mas precisam de algum tipo de acompanhamento. Fisioterapia, alguma coisa assim? E até cirurgia, né? Ligamentos, coisas desse tipo que não são de trauma. Esses pacientes são encaminhados, nós fizemos também, inclusive, a consulta, então, a partir de então. Nós realizamos todos os exames, porque dentro dos nossos recursos existe também um volume para recursos para fazer exames, então, desde ressonância, tomografia, são feitos no próprio serviço, então não precisa entrar para uma outra fila. Os pacientes são atendidos no centro, é pedido exame e ali mesmo é marcado o exame. No mesmo momento, de uma forma integral, eles são atendidos. Exatamente, então um tratamento integral de atenção à saúde na área de ortopedia e traumatologia. Depois, muitas vezes, vem a cirurgia, né? Antes disso, também a gente faz a consulta pré-anestésica, inclusive com um cardiologista, faz todos os exames também, no caso, pré-cirúrgicos, que também não precisa entrar para a rede, para a nova fila, é feito no próprio centro. Aí vem a cirurgia e a gente acaba fazendo também, depois, a fisioterapia, né? Então, é um atendimento integral ao trauma e à ortopedia que a gente passou a fazer. Então, antes nós tínhamos em torno de 30 procedimentos por mês cirúrgicos, nós passamos para 60, atendendo então de forma integral todos os cachoeirenses e começamos a atender também mais 9 municípios da região alta, principalmente a região de Sobradinho, Cerro Branco, Novo Cabrais. Então virou um centro... Então não é só Cachoeira, tem todos esses municípios vizinhos que também são atendidos. Exato, que antes eles não tinham uma referência, então agora eles passaram a ter uma referência. Então a gente sempre coloca, né, esse é um bom exemplo, quando tem investimentos na área da saúde, incentivos, a gente consegue fazer muita coisa. Então o cachoeirense, a região hoje, recebe um atendimento integral, ele não precisa passar por várias filas, a partir do momento que ele ingressa no nosso centro de traumatologia, ele consegue fazer todo esse atendimento integral até ver a recuperação da sua cirurgia, então, acontecer. Tá. Antes desses pacientes, eles eram encaminhados para outro município? Nós tínhamos a parte de trauma, né, que entrava pela emergência, a gente fazia aqui. Mas os outros casos de ortopedia, eles eram encaminhados para outras cidades, mas a maioria das vezes não conseguia o segmento, o atendimento, vaga. Então, esse era um grande problema que existia no estado, realmente, porque não existia uma referência para ortopedia, para aqueles casos que não eram de urgência e emergência, que não eram traumas. Então, essas pessoas não conseguiam uma referência e ficavam muitos anos na fila. Então, isso acontece ainda em boa parte no Rio Grande do Sul. Mas aqui nós conseguimos resolver em boa parte com esse ambulatório, porque além do trauma também a gente atende aqueles casos que são mais eletivos. Às vezes uma cirurgia de joelho que não seja proveniente de um trauma, de ligamento, cirurgias de média complexidade, né? Então são feitas aqui. O atendimento é só de média complexidade, alta não atende por aqui. Exato. Isso sempre é uma pergunta que surge, né? Tá, agora tem o centro de traumatologia de média e alta, né? Quando vem. Exatamente. Nós temos... E assim, eu gostaria até de reiterar, o que é essa alta complexidade? São casos assim extremos, como que é? Como o próprio nome diz, né? Alta complexidade, são casos mais complexos dentro da ortopedia e traumatologia. Quem define isso é o Ministério, através de uma tabela, onde ele coloca os códigos, né, de cada tipo de procedimento, se ele é de média ou se ele é de alta. Então, quando se enquadra como alta, a gente nem pode fazer aqui porque nós não estamos habilitados. Então, isso a gente tem que ser encaminhado por uma referência, que no nosso caso é Santa Cruz do Sul. Né? E por que ainda a gente não tem alta? Né? São vários motivos, mas o principal é que essa habilitação que tem que haver na alta tem que ser feita junto ao Ministério. E o Ministério coloca algumas regras, principalmente quanto a índice populacional. Então, para ter um serviço de alta complexidade, tem que atingir uma região de, no mínimo, 500 mil habitantes. A nossa região tem 200 mil habitantes, então é insuficiente para a gente credenciar como alto. Aconteceu também na neurocirurgia, onde nós somos credenciados como alta complexidade pelo Ministério, só que nos deram a região também de Santa Cruz, para nós atendermos. Então, nós atendemos toda a região da 8ª Coordenadoria, com sede em Cachoeira, na caso da neurocirurgia. E a região também de Santa Cruz, que é a 13ª Coordenadoria Regional de Saúde, com base em Santa Cruz. Então, isso forma mais de 500 mil habitantes. Então, nós de Santa Cruz, nós dividimos a região e as áreas de especialidades. Na verdade, nós juntamos a região e dividimos as áreas de especialidades. Nós ficamos com a neurocirurgia, de Santa Cruz também, da região de Santa Cruz. E no caso da traumatortopedia de alta, é Santa Cruz a nossa referência. Então, por isso que a gente chega até a parte de média. Quando é um procedimento de alta complexidade, esse paciente ele tem que ser, no caso, referenciado para Santa Cruz. Aí lá ele passa também por um centro da mesma forma que aqui,
né, a partir do momento que ele integra consegue ingressar nesse centro, ele acaba recebendo também atendimento integral na alta. Então, seria uma ambição nossa, mas isso é inviável em termos de legislação, porque existe esse índice populacional que não é possível, então, nós atendermos a alta complexidade. Sim. Como é que está a saúde hoje do HCB, financeiramente falando? Nós até citamos o Centro de Traumatologia como um bom exemplo de quando tem recursos, se consegue fazer muita coisa e levar soluções para a população que precisa. Então, até os hospitais filantrópicos colocaram uma carta, né, escreveram uma carta no sentido de alertar a comunidade que se não for revertido esse problema do orçamento na saúde, a gente vai enfrentar cada vez mais problemas, né? Ou então, hoje a gente vê serviços de SAMU fechando, né, UPAs que não conseguem ser colocados em funcionamento, isso tudo vai refletir em mais filas em hospitais. E os hospitais que também estão tendo cortes nos seus repasses e uma tabela de remuneração congelada há diversos anos, vão ter cada vez mais prejuízo. E esse é o alerta, né, que nós estamos dando, que as instituições filantrópicas também estão com prejuízo, não vão conseguir ampliar sua assistência, pelo contrário, eles têm que diminuir a assistência. Então, desde a Constituição do SUS de 88, talvez seja o momento mais crítico, né, que nós avançamos em muito sentido, e agora o país, em termos de país, estado, município, não estão conseguindo mantê-lo com verbas, com financiamento. Então, possivelmente a população vai sentir muito no próximo ano uma desassistência. Inclusive, em vez de a gente aumentar a assistência, nós vamos passar por menos desassistência, porque o Estado como um todo não está conseguindo manter o SUS. O governador José Ivo Sartori propôs que os hospitais fizessem financiamentos ao Banrisul e o Estado assumiria essa dívida. Vai ser dessa forma os 3.400.000, não é isso? Exatamente. Nós tivemos, no caso do Hospital de Caridade de Beneficência Cachoeira do Sul, né? Nós tivemos represamento de valores de 3.400.000 do Estado, referente a 2014 e 2015. Foi proposta essa forma de pagamento, onde as instituições filantrópicas pegariam um empréstimo bancário e o Estado fica responsável depois por pagar, ressarcir esses mesmos valores. Isso já foi feito, né? Na última semana de novembro, o hospital acessou essa linha de crédito, foram 3.400.000, que era a nossa reserva. Então, hoje, o hospital, com esse recurso, conseguiu pagar o 13º dos funcionários. Nós tínhamos um empréstimo que nós fizemos para poder suportar esse atraso do pagamento do Estado, que nós liquidamos agora. Então, nós iniciamos o ano sem a reserva que nós tínhamos, mas iniciamos pagando tudo em dia. Então, agora o desafio vai ser 2016, né? E vai ser um ano muito difícil em termos de assistência para os prestadores, porque estão com menos recursos, não vão poder, vão ter mais pessoas para assistir e não vai ter realmente como atender a contento. Então é importante fazer essa reflexão também, até que ponto essas notícias macroeconômicas vão refletir nosso dia a dia. Reflete, né? Então esse é um alerta que os hospitais filantrópicos, inclusive, trouxeram para a comunidade, que deve piorar muito a situação da saúde, né? 2016, se os orçamentos não forem revistos. Tá. Até voltando à questão do financiamento que o Estado propôs, que os hospitais fizessem, ele não tem feito o repasse devidamente, em função da crise, tudo bem, mas se ele não tem feito o repasse, de certa forma isso aí não pode cair na conta do HCB, esse financiamento contraído? Como que é esse trâmite, Luciano? Nós temos, assim, a gente confia realmente, teve um anúncio do próprio governador, numa solenidade, anunciando essa fórmula de acessar, essa proposta de acessar o recurso que o Estado não teria condições nesse momento, mas que poderia se pegar esse recurso no mercado financeiro e ele cobriria posteriormente. E, além disso, existe a assinatura do secretário Gabardo, secretário estadual da Saúde, num documento se comprometendo, registrado em cartório, se comprometendo a pagar cada hospital. Então, cada hospital tem uma assinatura do secretário da Saúde se comprometendo em pagar nessas condições, as mesmas condições do empréstimo que nós captamos para os hospitais depois.
a gente não sabe o que está vindo pela frente, mas era a opção que tinha. Sim. E nós contamos realmente com o empenho todo do Estado para que ele realmente cumpra com o que foi combinado. Sim. E assinado, registrado em cartório, inclusive. Claro. Então, a princípio, nós temos todas as garantias para que isso aconteça, né? E até porque nós não tínhamos também outra alternativa, né? Tinha. Nesse momento, para pagar 13º e fazer frente às despesas de final do ano, a gente precisava desse ingresso a recursos. Também, exatamente. Né, o ano novo vindo aí, as pessoas podem ainda ajudar através do Amigo HCB? O hospital sempre teve um histórico de muita participação comunitária e não tem sido diferente, né? O apoio existe e o Amigo é a prova disso. Então nós fizemos a campanha, de cara já aumentou 50% as adesões, então nós continuamos com essa campanha aberta e é isso que a gente pede para a população, que sempre participe da vida do hospital, né? Critique quando tem que criticar e que ajude quando tem para ajudar. E para saber mais detalhes sobre o Amigo HCB, quem queira participar, como que acessa? Nós temos uma equipe de vendas que, inclusive, pode ser solicitado que ela pode ir até a casa para apresentar o programa e fazer adesão, que pode ser o telefone geral do hospital, 37220800, que solicitar a visita, que nós estaremos, então, tem os vendedores do Amigo que podem fazer essa visita, explicar melhor o programa e efetivar já a adesão. Tá certo. Luciano, muito obrigada. Sucesso nesse novo ano que vem aí, que venha mais prosperidade para o nosso hospital, porque é a população que ganha com isso. Até parece um pouco contraditório, as pessoas também recebendo toda essa carga de má notícia, nós trazendo mais algumas, mas a gente também não pode se isolar do mundo que acontece, que está acontecendo com o Brasil e com o mundo. É cada um fazendo um pouquinho, não tem jeito. Mas colocar assim, a gente está muito estimulado a lutar contra isso, acho que mesmo com o cenário adverso, o hospital está muito motivado para isso, a equipe do hospital, os médicos, a equipe interna, para que a gente resista, né, o máximo possível a essa crise, que ela interfira o mínimo possível na assistência que nós damos à comunidade. Então a gente está muito motivado para isso, mas de qualquer maneira a gente quer colocar a situação, o cenário todo para a população, para que ela entenda as nossas dificuldades e colabore sempre com o hospital. Então essa é a nossa intenção, que ano 2016 seja de prosperidade, muito trabalho, né, que a gente tenha sucesso realmente, a gente deseja para que a gente sobreviva esse momento difícil que a gente vem passando na economia e a gente ressurja ainda mais forte quando essa crise passar. Com certeza. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço por Bom, e você, se quiser ser um amigo HCB, é só, o telefone está aí na sua telinha, liga, solicita um representante e colabore aí com o nosso hospital, que tem um atendimento de excelência aqui em Cachoeira do Sul e na região. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Tchau!